Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo será perfeito se for como seu mestre. Lucas 6:40. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. A falta de indulgência é um pecado enorme, pois contraria o direito que o delinquente tem ao perdão e conculca a justiça divina, que exige da criatura humana perdoe as ofensas, pague o mal com o bem e seja clemente com o pecador. Angel Aguarô, na obra Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: cultivar o perdão das ofensas, esquecendo injúrias, críticas e possíveis reprovações do caminho. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus nos liberte das mágoas guardadas em nosso coração. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer pelo descanso de nosso corpo físico, queremos agradecer por mais uma oportunidade que nós temos de podermos experimentar, podermos viver com mais profundidade o teu Evangelho. E rogamos, Jesus, a Ti, que nos dê as condições para que cada um de nós nos libertemos das mágoas, dos ressentimentos, dos melindres, de tudo aquilo que nos afastou das outras pessoas. Que o seu amor, Jesus, possa estar sempre conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sexta-feira, é dia de reunião pública na Casa Espírita Allan Kardec, na cidade de Nova Monte Verde. Hoje, novamente, não teremos condições de estarmos presentes na Casa Espírita Allan Kardec. Por isso, iremos fazer a palestra pela plataforma Zoom às 7:30 da noite. Então, durante o dia, encaminharemos o link da nossa reunião. Provavelmente, na próxima semana, tudo vai dar certo para nós estarmos presentes lá na Casa Espírita Allan Kardec, tá bom? Amanhã, pela manhã, nós teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos, temos a campanha de fraternidade Alta de Souza, temos o tratamento espiritual e temos também a distribuição da sopa fraterna. Não deixe de participar. Venha, venha conhecer o Espiritismo. E só para falar em conhecer o Espiritismo, já se organize, porque a partir de agosto nós vamos iniciar uma nova turma do curso Conheça o Espiritismo. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Unificação. Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil
é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação na ordem superior que nos orienta o idealismo. É serviço de indiscutível benemerência, porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de renunciação. A maneira do trabalhador fiel que se desvela no amanho da terra, subtraindo-lhe os espinheiros e drenando-lhe os pantanais, cooperar na associação de energias da fraternidade legítima com o Espírito do Senhor, legislando em nosso mundo íntimo, representa a obrigação de quantos se propõem a contribuir na reconstrução planetária a caminho da Terra regenerada e feliz. Trabalhemos, pois, entrelaçando pensamentos e ações dentro dessas diretrizes superiores de confraternização substancial. A tarefa é complexa, bem o sabemos. O ministério exige lealdade e decisão. Todavia, sem o suor do servo fiel, a casa pereceria sem pão. Lembremo-nos de que a vitória do Evangelho, ainda não alcançada, começou com a congregação de 12 aprendizes, humildes e sinceros, em torno de um mestre sábio, paciente, generoso e justo. E continuemos, cada qual de nós, no posto de trabalho que lhe compete, atentos às determinações divinas da execução do próprio dever. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, outubro de 1977. Meus amigos, é muito importante nós buscarmos Jesus como modelo, como guia, como mestre dos nossos trabalhos. E é importante também trabalharmos pela unificação, para que a gente possa construir um evangelho mais coeso, um evangelho mais equilibrado, mais tranquilo, com bases no evangelho do Cristo. E é interessante a gente perceber que a unificação, isso no meu entendimento, não é a gente fazer tudo que a outra casa espírita faz, da maneira que eles fazem, a gente também vai fazer, né? O entendimento, no meu caso específico, aqui não estou falando em nome, nessa fala, não estou falando em nome da Casa Espírita Amigos da Paz. Estou fazendo esse parênteses aqui. Unificar, no meu entendimento específico, é buscar aquilo que nos une, aquilo que fazemos juntos, que podemos fazer juntos, a cada dia, nos estreitando laços. Aquilo que nós divergimos, por ora, nós temos que ir construindo o que nos unifica. Isto em todos os grupos religiosos, com os grupos da Igreja Católica, com o grupo dos irmãos protestantes, com o grupo dos irmãos evangélicos pentecostais, com os irmãos da Umbanda, do Candomblé, das outras casas espíritas. Sempre nós devemos buscar e nos fortalecer naquilo que nos une. É isso que a gente tem que buscar, fortalecer esses laços que nos unem.
Porque se nós ficarmos apegados àquilo que nós fazemos de diferente e começar a fazer uma crítica, porque não está dentro do meu modo de ver, porque a gente sempre tem vontade e a gente gosta daquilo que a gente faz, então a gente define como padrão o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Se a casa espírita em que estou participante dela tem uma visão de trabalho, então eu sempre vou concordar com aquela visão a princípio, construindo, reorganizando, reestruturando daqui por diante. Então a gente temos só que retirar da nossa maneira de ver que nós somos os espíritas certos, né? O nosso grupo é o grupo dos espíritas corretos. Aí, quando a gente pensa dessa maneira, nós agimos de maneira excludente. Nós estamos pensando como aqueles discípulos que proibiram aquele grupo que falava em nome de Jesus, que fazia as atividades em nome do Cristo, mas não fazia parte do grupo dos apóstolos. Então aí a gente não começa mais a entender o Evangelho do Cristo. E novamente nós estamos caindo no erro de impor ao outro a nossa crença, como aí no passado, na Idade Média, já foi imposto a outras pessoas, né? Por causa disso, gerou as cruzadas, gerou a Inquisição, e muitas pessoas foram eliminadas porque pensavam diferente. Então, eu vejo assim que nós temos que trabalhar pela unificação da doutrina espírita, por exemplo. Mas, a princípio, vamos trabalhar com aquilo que nos une, que somos parecidos, que fazemos juntos. Por exemplo, nós temos uma campanha dentro do movimento Concafras. Todos os meses nós temos uma campanha educativa. No mês de maio, nós dedicamos numa campanha em defesa da vida, aborto não. Vida sim, aborto não. Então, essa é uma tarefa de engajamento com os outros credos religiosos, inclusive, né? Não é só uma pauta espírita. E assim por diante. Nós então vamos nos unificar naquilo que somos parecidos. E vamos deixar as divergências mais para frente, porque ainda não estamos maduros o suficiente, nem moralmente, para tomar decisões que vão ferir o outro grupo religioso. Nós nunca devemos entrar num patamar de que nós somos uma bolha e nós somos o grupo mais perfeito, ou nós somos do grupo dos escolhidos, ou dos grupos que é o correto dentro de visão que algumas pessoas possam ter ou construir, ou até alguns grupos espíritas possam se eleger como o grupo escolhido, né? O grupo certo, né? Por estar ou não em tal eh, agremiação, né? Então é importante a gente trabalhar para a unificação. E isso em todos os sentidos, que aí entra aquela ideia do ecumenismo, que vai envolvendo não só as crenças cristãs, mas as outras crenças que não são cristãs, que não conhecem Jesus. É claro que dentro do budismo, do muçulmanos, né, o islamismo, o pessoal da Índia, que eu me esqueci agora, o grupo religioso. Então, dentro desses grupos filosóficos e religiosos, nós temos que construir aquilo que nos une, aquilo que fazemos parecido. Porque sempre nos grupos, aqueles que são verdadeiros grupos religiosos, ou filosofias religiosas, elas têm algo do Evangelho de Jesus. Então, eles buscam fazer o bem. E a gente às vezes acha que só o grupo que é cristão que é o grupo perfeito.
E se a gente for ver a história do ano da materialização de Jesus para cá, quem fez mais guerras sangrentas foram os cristãos, impondo uma religião, impondo uma cultura, impondo uma crença às outras pessoas. Isso é uma violência ao outro grupo. Um dia todos nós vamos ter um só pastor e um só rebanho, porque todos nós vamos fazer o bem. Então, o dia que o bem for a nossa meta e a meta de transformação íntima, eu, José, o que que eu estou fazendo para me melhorar, para me reformar? Tem muitas coisas que eu ainda preciso assustadoramente resolver dentro de mim. Mas o que que eu já melhorei também, né? Então, às vezes a gente cria uma ideia de um José lá da infância, da adolescência, e a gente cria aquele José lá que era briguento, que era nervoso, que era irritadiço, e a gente congela no tempo aquela ideia e a gente acha que o José de hoje, que tem quase 60 anos, é o José ainda lá da adolescência. E não é, nós mudamos constantemente. Assim como provavelmente a pessoa que pensa assim, ela também mudou. Ela não é mais aquele adolescente, aquela criança rebelde que era lá atrás. Então, todos nós vamos passando por processos constantes de modificação. E é isso que Jesus pede para nós, que a gente mude a gente, não mude o outro. E às vezes a gente esquece que nós precisamos mudar a nós, fazer a reforma íntima que precisamos, mas a gente fica colocando a nossa colher de pau na vida do outro, achando as coisas tortas do outro. E a gente esquece que o outro também está avançando constantemente, está evoluindo. Então, isso é muito importante a gente trabalhar isso no nosso coração. Ir parando com as indiretas, a gente às vezes fere o outro, ficando dando espetada no outro. Então, é isso que nós temos que trabalhar no nosso coração. Primeiro, vamos nos melhorar para que a gente possa ter condição de melhorar os outros. Quando a gente está dentro do avião, o que que as pessoas que são vamos falar assim, né? Hoje não fala mais, mas a aeromoça, né? O pessoal que está ali junto, controlando a equipe, organizando, o que que eles falam? Num momento de dificuldade do avião, o que que nós temos que fazer? Primeiro, colocar a máscara de respiração em nós, para depois nós colocarmos no outro. Então é isso que nós temos que fazer também com o Evangelho de Jesus. Primeiro vamos melhorar a nós e, concomitante, vamos ajudando os outros a se melhorarem. Porque se a gente for esperar a gente ser perfeito nesta encarnação, nós não vamos ser, né? Nesta encarnação, na altura do campeonato em que nós nos encontramos, cheio de coisinhas ainda, cheio de encrencas, cheio de preconceitos. Então a gente ainda não vai ser bom nessa encarnação. Não vamos ser perfeito. Mas vamos começar nessa, para que na próxima encarnação a gente dê outros passos maiores, tendo mais condições de avançar. Então, dentro do que o Emmanuel traz para nós aqui, é muito importante também desenvolver esse sacrifício, essa paciência, manter a oração, a vigilância e começar a criar laços. Aqui na nossa cidade, a gente ainda não conseguiu efetivar um grupo chamado de grupo fraterno, né? Que seria uma reunião em que todas as casas espíritas comuns, né, fizesse um estudo de uma obra espírita, fizesse algum trabalho em conjunto. Por exemplo, vamos fundar um posto de assistência e nós vamos trabalhar dividindo as tarefas, né? Vamos criar
uma prática por exemplo, uma campanha de esclarecimento Chico Xavier em conjunto, distribuindo livros, emprestando livros para as pessoas. Vamos implantar junto um grupo de fazer o culto do Evangelho no lar, oferecendo para as pessoas o culto. Então, essas são tarefas coletivas que nós podemos fazer. E podemos até fazer trocas, por exemplo, esse mês nós vamos visitar a outra casa, participar da palestra, da reunião pública. Na outro mês vem o outro grupo, participa da nossa reunião pública. São esses laços que nós temos que construir, né, constantemente. E isso precisa do que o Emmanuel diz para nós, de sacrifício pessoal, de sair daquela ideia que nós somos os melhores, que nós somos os espíritas corretos, os espíritas certos, porque os outros não são, né? Do mesmo grupo. Então, a gente tirando essa, desconstruindo isso, para que a gente se firme, né? Quando a gente participa muito, assim, de outras reuniões, né? Com Cáforas, que foi em Palmas, Tocantins, a próxima com Cáforas, o ano que vem, vai ser aqui em Sinop, mais em 6 cidades, né? Então, Sinop mais 6 cidades. Eu, por exemplo, estarei indo para o Piauí, em Parnaíba, participar da Concafras lá. Então a gente vai vendo assim que quando a gente tem essas reuniões, são vários grupos espíritas de diversos tipos de conduta, de métodos, e estão participando junto. É isso que nós temos que construir. Não adianta nós ficarmos amigos da paz, ficar numa bolha lá no Jardim Primavera, achando que nós somos os espíritas certos, enquanto que a gente não estreita laços com os demais. Então, nós temos que buscar, insistir nessa ação coletiva para que o Evangelho de Jesus possa ser, de fato, implantado em todos os corações, né? Aí nós vamos ter um só pastor e um só rebanho. Oremos então, meus amigos. Jesus, bondoso amigo, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos os dirigentes de casa espírita, todos os médiuns, todos os evangelizadores, os instrutores, todos os trabalhadores das diversas comissões, dos diversos institutos, que possamos cada vez mais trabalhar juntos o amor, a fraternidade, a misericórdia, a benevolência. Rogamos também, Jesus, por todos os demais pastores, padres, missionários, bispos, todos aqueles irmãos que coordenam outros grupamentos religiosos, que cada um de nós, Jesus, possa buscar o melhoramento íntimo e o melhoramento coletivo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.